Boa noite, Priscila, tudo bem? Boa noite, tudo bem? O que você traz para a gente, então, desse desafio sobre a dificuldade de comunicação nos relacionamentos? O que tem chegado no seu consultório desses problemas mais frequentes? Como é que você orienta os seus pacientes a lidar com essa dificuldade? Bem, trabalho com atendimentos individuais e casal. Quando as queixas mais comuns que chegam no consultório, eu até elenquei 4 aqui para a gente falar. Comunicação, que é básico, né? Somos seres sociais, mas temos dificuldade de comunicar. A expressão de sentimentos, os sonhos opostos, né? Especificamente 2020 e agora 2021, eu recebi casais com casamento marcado. Alguns tiveram que adiar por conta da pandemia, outros preferiram casar só no cartório. Mas, assim, o grande embate que a gente teve, sonhos opostos e ideais individuais que não parece que não podem ser compartilhados. Então, isso é o que mais chega individualmente. E já quando a gente recebe o casal, há muita insegurança em relação à postura do parceiro. A pessoa é preocupada em o que o parceiro vai pensar, o que ele vai fazer. E aí, diante disso, a gente tem um grande embate que é a aceitação. As pessoas têm dificuldade em aceitar a outra como ela é. E é óbvio que muitos me trazem assim, porque quando a gente namorava, ou no começo do namoro, ou no começo do casamento, ele funcionava assim, ela funcionava assado. E aí eu trabalho a questão do perfil comportamental. Todos nós temos o nosso perfil natural e o nosso perfil adaptado. E quando a gente quer conquistar alguém, a gente se adapta da melhor forma que a gente puder, não é verdade? Mas às vezes a gente acaba se afastando muito do nosso eu para conseguir alcançar determinados objetivos. E quando a gente decide retornar para o nosso próprio lar, o parceiro ou a parceira sente dificuldade em aceitar a pessoa de fato como ela é. Aí outra coisa, Rafa, é respingo de relacionamentos anteriores. Geralmente o que acontece? Uma pessoa recém-separada, saiu de um relacionamento há pouco tempo, ela fica com um determinado vazio. O que é comum? É comum ela encontrar rapidamente uma outra pessoa que tem justamente esse perfil ajustado. Então, ela foca todas as energias naquela nova pessoa, mas ela fica dentro daquele ideal. E aí, quando parte para o real, tem muita dificuldade, a gente cai na questão da aceitação. E aí vem o problema mor, que eu trabalho nos atendimentos com os casais, é justamente a falta de posicionamento. Uhum. Porque quando um se posiciona, o outro retrai. E acontece muito monólogo. Então, tanto no individual como no casal, eu gosto muito de trabalhar um aforismo do Carlos Drummond de Andrade, né, do Avesso das Coisas, que ele fala assim: diálogo é dizer o que pensamos e suportar o que os outros pensam. Então, assim, eu gosto desse aforismo porque ele é muito forte, né? E aí o que traz um grande entrave nos relacionamentos é justamente a questão do sentimento. Por quê? A pessoa, ela se comporta de acordo com o que ela acredita que o outro vai pensar. E não com o que o outro vai sentir ou com o que ela sente. E aí isso é aquilo que nos distancia de nós mesmos, né? Recentemente, eu te mandei 3 pacientes e eles estavam recém-separados, A né? radiestesia, né? Uhum. Na radiestesia, assim, Uhum. mandei para a mesa, né, com Uhum. você. E aí, o que acontece? Um começou comigo em 2019 já numa crise, quando descobriu que o parceiro dele, eles estavam casados há 11 meses, e ele descobriu que o parceiro estava se relacionando com outra pessoa. Uhum. Então, aí a gente começou o processo terapêutico, né, depois foi feito o desenlace, ele saiu de casa, e aí, assim, o que ficou nítido? Ficou nítido que ele já estava vivendo um casamento sozinho, Uhum. um relacionamento isolado.
E aí, o que que faz a gente passar por um relacionamento dessa forma? Justamente o distanciamento que a gente passa a ter de nós mesmos, da nossa essência. E depois que ele passou pela mesa, depois você explica, né, da mesa, Sim. Porque aí depois que ele passou pela mesa e viu como que ele estava, o desequilíbrio energético que tinha nesse relacionamento, ele viu o desalinhamento na questão do equilíbrio familiar, né? Tanto que foi para a constelação, então tanto a radiestesia, a constelação trouxe para mim um diagnóstico na qual a gente pôde trabalhar essas amarras e desfazer esse emaranhado, né? Então, isso está relacionado a quê? A monólogo, a falta de audição, a não expressar o sentimento, e às vezes acaba que num relacionamento, um fica sempre sombra, o outro fica sempre luz. E a gente precisa dessa harmonia nas áreas da saúde. É claro que em um relacionamento, um vai ter mais energia para dar com coisas de fazer, assim, de gestos e serviços, outro vai ter mais para intelecto, e isso equilibra a relação. Mas aí as pessoas passam a não viver a reciprocidade e cai no caminho da escassez. E a abundância fica muito distante. E também é o apego, né, Priscila, de assim, olha, a minha relação não está boa, eu não estou feliz, mas eu prefiro estar ao lado dessa pessoa do que ficar sozinho, porque no fundo o que eu não consigo lidar de fato é com a minha solidão ou com a minha companhia, né? No caso da mesa radiônica, a radiestesia, ela promove um equilíbrio energético em todas as áreas, na familiar, na profissional, na área afetiva. As pessoas gostam muito, né, no momento de ver caminhos, de ver sintonia com a área profissional, com caminhos, gostam de ver se tem alguém na família que é alma gêmea, ou se o próprio parceiro ou a parceira são almas gêmeas. Tem um quê meio de show, assim, de entretenimento, mas o mais importante da mesa radiônica é promover realmente o equilíbrio energético dessas relações, da sua relação com a família, entender, por exemplo, eu me lembro desse paciente que passava por um processo de separação, que veio por indicação sua, eu me lembro desse caso, que ele já estava vivendo uma solidão a dois, e a partir da elaboração com a terapia de relacionamento, a partir do equilíbrio energético à mesa radiônica, ele conseguiu se libertar energeticamente dessa relação e falar, peraí, agora está na hora de eu cuidar de mim. Essa relação já não faz mais sentido para mim. O que eu não estou conseguindo lidar, na verdade, é com a minha própria solidão. E por que que isso me traz tanta angústia? Aí a mesa foi detectar problemas na família, problemas na infância, na relação com os pais. Aí indicamos também a constelação para ter esse olhar para a ancestralidade, né? Que é uma outra abordagem também. Então, as terapias holísticas, elas vão se complementando, né? A radiestesia tem um viés de diagnóstico, de entender onde é que está aquela dor, de onde é que vem, se é dessa vida atual, se é de vidas passadas, se é da relação de família, se é uma não realização no trabalho. Entender, equilibrar, diagnosticar, e a partir desse diagnóstico você pode elaborar uma terapia, por exemplo, de relacionamento, como é a sua abordagem, né? E para esse paciente foi muito bom ter todo esse tratamento, né? Teve. Ele recebeu alta já, né? Já está em outro namoro, né? Já está 2 meses com outro rapaz. E eu falei, olha, eu posso comentar do seu caso hoje? Ele falou, mas é óbvio, sou o seu case de sucesso e hoje eu sou inteiro e sou feliz. Então, assim, isso foi legal, porque eu falei, olha, a gente vai ter a live e eu gostaria de saber se eu posso comentar o caso de vocês. Porque nem todo mundo, mesmo a gente não fala, às vezes não se sente à vontade. Claro, e eles não, já falaram assim, abusa do meu caso, né? Porque às vezes as pessoas também pensam que um divórcio ou uma separação é um fracasso. E na verdade não é, né? Então é interessante que a gente faz esse acompanhamento, a gente usa das outras ferramentas para ajudar a pessoa e ela segue. Porque o bom de você fazer um tratamento, por exemplo, na terapia de relacionamentos, é que eu estou sempre trabalhando o caminho. Então, se de repente isso acontece na sua vida de novo, por uma falta de decisão, por uma autossabotagem, você sabe qual foi a jornada. Você trazer para o consciente, né? Isso, você sabe como fazer esse percurso novamente.
Ô, Pri, o que que você tem notado sobre a pandemia dos casais assim conviverem o tempo todo em casa, não tem como ver os amigos, não vai para o trabalho, trabalha de casa? Qual foi a consequência para os relacionamentos especificamente desse isolamento? Teve mais gente juntando, mais gente separando? Como é que foi isso? Olha, juntando pouco teve, né? Separando a gente teve alguns, eu tive alguns casos, mas o que foi interessante foi essa questão assim, a pandemia ela colocou um espelho na nossa frente, né? Tanto para a gente olhar para nós mesmos como para toda a nossa convivência ao redor. E ela provocou, posso dizer, quase um caos na maioria da saúde mental das pessoas e principalmente nos relacionamentos conjugais. Porque o fato de você não poder sair de casa, porque algumas pessoas, nós somos tão atingidos pela energia do medo, que muitos de nós ficamos assim num confinamento de estamos no home office, eu não saio de casa, mal no mercado, e as pessoas tiveram que se olhar todos os dias, porque isso, numa pesquisa que eu fiz, eu descobri que às vezes não teriam na hora de sair. Muita pergunta chegando, deixa eu ir lendo alguns comentários, então, sobre o que nós estamos conversando, enquanto a conexão da Pri vai voltando. A Emília está dizendo que vive há 11 anos e é muito difícil conversar com a pessoa que vive, que não há diálogo. Emília, começar a perceber, né, a causa dessa falta de diálogo. Por que é que você tem dificuldade de manifestar o que sente? Será que você está delegando demais a sua felicidade para esse companheiro? O que está acontecendo que você tem dificuldade de manifestar? Porque uma relação saudável tem que ser uma via de mão dupla, né? Não pode ser só você fazendo tudo ou só você recebendo tudo. Tem que haver realmente um equilíbrio entre o dar e o receber, né? Então a gente precisa buscar esse equilíbrio. Eu vou tentar falar novamente com a Pri, vamos ver se a gente consegue conectá-la de novo. Mas eu estava comentando a pergunta da Emília, que diz que é casada há 11 anos e que tem dificuldade de diálogo com o marido. Ela até complementou a pergunta dizendo que solidão a dois é assim na vida dela. Tem muito casal, muitas pessoas vivendo uma relação que estão se sentindo sozinhas a dois, né, Pri? Sim. Tem sido comum. E aí, o que ela precisa? Fazer uma certa análise. Primeiro, como ela de fato se sente diante disso. Qual é o papel do parceiro dela ou da parceira dela na vida dela, né? Por que eu estou nesse casamento? Por que eu estou nesse relacionamento? E também é bom investigar a diferença entre a solidão e a solitude, né? Algumas pessoas têm dificuldade em lidar consigo mesmo e isso respinga no outro. Às vezes a minha dor, ela vaza na outra pessoa, né? Se eu estou sangrando, eu sangro na outra pessoa. E esse caso comum que eu te trouxe, por exemplo, dos casais, é que eu recebo casais, eu sempre faço a primeira sessão, os dois juntos, nós três. Depois eu separo. Quando eu separo, mas é porque no casamento anterior, ele era assim, assim, assado. E a mãe dele é assim, a pessoa fala do marido, da sogra, da cunhada, mas em momento algum ela se olha no espelho. Em momento algum ela se apresenta quem ela é. De repente ela não consegue pensar quem que ela se apresentou e quem que ela está hoje. E essa pessoa que eu aceitei, que hoje eu me sinto só, o que era diferente no início e o que mudou agora? Porque acaba que não são só os filhos que fazem a diferença. É a carreira profissional, são as perdas que as pessoas tiveram. Na nossa sociedade tem uma carga muito grande sobre o masculino a respeito de ser provedor. Sim, bem-sucedido, né? Isso, a respeito de que ele tem que dar conta de diversas coisas. E essa sobrecarga em cima dos homens, ela é ruim, né? Porque de repente a mulher acha que o cara tem que corresponder nessa coisa e porque ele não corresponde, ela se sente no direito de julgamento. E um grande
assim, uma grande saída para isso é desenvolver a comunicação afetiva. Então, a gente tem dificuldade de se comunicar de forma afetiva. Eu sou da década de 80. Eu sei que na nossa live a galera é entre década de 50 e 90, né? Então, assim, a gente traz uma carga de uma comunicação autoritária, de uma relação de obrigações. Então, esses relacionamentos na qual as pessoas vivem a solidão dentro do relacionamento e a comunicação é violenta, é de baixa qualidade, geralmente, Rafa, isso se dá pela constituição de pensamento, né, pela crença que as pessoas têm, mas pela obrigação que um tem com o outro, que tem com a família, que tem com o lar. Então, essas pessoas, elas são ricas em obrigações e pobres em prazeres. Às vezes, o prazer que a pessoa tem no tomar uma cerveja, no assistir o futebol com um amigo, no ir ao salão de beleza, isso é transtorno dentro da casa, dentro da família. E isso é uma forma de comunicação violenta que nem todo mundo sabe que é comunicação violenta, mas isso agride. Se agride de forma mental, fisiológica, tem várias formas, né? Porque tem gente que precisa ir ao banheiro rápido, dividem o banheiro e aí fala assim, mas fulana fica 2 horas no banheiro. Então, é uma forma violenta de se viver diariamente. Então, isso esgota a energia positiva de um relacionamento. Perfeito. Deixa eu trazer uma pergunta para você, porque tem um monte de perguntas na caixinha. A pessoa diz assim, eu tenho dificuldade de ter um compromisso sério. Quando eu vejo que está ficando sério, eu fujo. Eu entendo que isso seja indisponibilidade afetiva, né? De que maneira que você aborda pessoas com essa indisponibilidade afetiva? Como é que isso é tratado com a sua terapia? A gente, na verdade, vai buscar, Rafa, onde que está a escassez dessa afetividade na vida dessa pessoa. Porque assim como pode ser de um relacionamento anterior, pode ser da infância. Perfeito. Algumas pessoas têm medo da responsabilidade de se relacionar com alguém. E um quadro de pessoas com ansiedade, com alta ansiedade, também remete a isso. A pessoa, por medo do término, ela vai lá e termina antes. Sabota, né? Por medo da rejeição, porque de repente ela passou ou por algum processo abusivo ou por algum abandono, né? A rejeição, ela gera obsessão. Então a pessoa, ela fica obcecada de que eu não posso passar por isso. Então ela tem a dificuldade de se relacionar, porque como ela não consegue se arriscar em ter um desenvolvimento de afeto com alguém, em se entregar para alguém, ela elimina do prazer e fica rígido, né? E isso acontece, perfeito. Aparece muita tensão corporal nessas pessoas. Deixa eu trazer mais uma pergunta aqui da Dani. A Dani diz assim, devemos sempre comunicar os nossos pensamentos e sentimentos? E quando não é bem interpretado, como é que podemos agir? Muito bem. Os nossos pensamentos, não necessariamente a gente precisa sempre comunicar. Porque é importante a gente passar por um filtro. Eu até comentei na live passada, né? Da gente respirar e enrolar a língua. Porque às vezes o que eu penso pode estar totalmente influenciado, infectado, contaminado pela minha emoção. Que pode ser de ira, de raiva, de euforia. E aí, assim, o que eu sinto no momento, eu posso dizer, inclusive, pedir uma calma. Estou nervosa. Estou ansioso. A comunicação dos sentimentos, ela é necessária, sim. E assim, se você tem medo de como o outro vai agir, vem logo para terapia. Por quê? Porque se eu tenho medo, provavelmente não há respeito, né? A gente sempre trabalha essa diferença do medo e do respeito. Então, se eu tenho medo do outro, é porque provavelmente eu não sou respeitada por ele, eu não me sinto respeitada por essa pessoa, e eu também tenho dificuldade ou de me respeitar ou de respeitar o outro. Por quê? Porque eu fico pensando o que o outro vai pensar ou como que ele vai agir. Aí, diante disso, eu... Que pena que a conexão está caindo, a chuva hoje nos atrapalhou, mas eu acho que o fim do raciocínio dela é que diante do medo do que o outro vai pensar, você acaba se anulando, né? Você acaba não manifestando aquilo que você está sentindo, não é isso?
Isso. Uhum. Deixa eu encerrar, Pri, que a gente já está na hora de começar a meditação. Eu vou encerrar com um depoimento de uma paciente sua, a Márcia, está dizendo que fez terapia com a Priscila e que ela é uma fofa. Sim, ela veio da outra live. Gratidão, Márcia. Rafa, deixa eu te falar. Sim. Eu quero te convidar para fazer uma live comigo. Eu participei de 2 lives com você. Vou começar a fazer live no Instagram. Sou da sua comunidade, com muito orgulho. Claro. E quero iniciar a comunidade da terapia de relacionamentos. Então, eu gostaria muito que você fosse o meu convidado. Vai ser uma honra, com certeza eu estarei lá. E queria deixar também para as pessoas, aproveitando o gancho da Márcia, que fez a terapia com você, deixar que você nos presenteou com uma sessão de terapia de relacionamentos para sortear aqui com os seguidores, não é isso? Isso. Então, pessoal, para quem está nos seguindo, assim que a gente encerrar a live de meditação às 22 horas, eu vou colocar lá no feed o post do sorteio com as regras. Você vai marcar 2 amigos no post, lá nos comentários, vai seguir o perfil do Via Energia e o perfil da Priscila, eu vou deixar o arroba dela lá, @terapia de relacionamentos, e na sexta-feira que vem a gente vai fazer esse sorteio, então, de uma sessão de terapia. Só para esclarecer, Priscila, quem tiver dentro de uma relação e ganhar esse prêmio, pode procurar você tanto sozinha ou como uma terapia de casal, a primeira sessão para o casal? Sim, com certeza. A pessoa entra em contato e a gente resolve essa demanda. Eita, vai ser um sucesso, hein? Muito obrigada, Rafa. Deus te abençoe. Vamos para a nossa meditação. Te espero na minha obrigado live. Pelo carinho, pela sua presença, tá? Na próxima vez, se Deus quiser, sem chuva, para a gente ter uma conexão estável. Sim, com certeza. Obrigada, viu? Boa Obrigado noite. também. Um beijo. Boa noite.